Primeira questão dessa prova da URGS 2020 é uma questão que fala do Sistema Internacional de Unidades. E é importante a URGS citar no vestibular de 2020, que é realizado ali no final de novembro, início de dezembro de 2019, o Sistema Internacional de Unidades, porque nesse ano de 2019, o SI realizou algumas mudanças nas unidades fundamentais. Embora não seja exatamente o que a questão está colocando, o próprio SI eventualmente tem que ser citado numa prova para que o aluno, durante a preparação para o vestibular, dê uma estudada nele e não deixe ele de lado, uma vez que vários pontos do SI, inclusive como prefixos e assim por diante, são usados no cotidiano do aluno. E, inclusive, na prova do Enem, que antecede o vestibular da URGS, também eventualmente pode ter uma incidência. Então, nesse caso, a URGS está citando 3 unidades do Sistema Internacional, que são distância, massa e tempo, e no caso da distância, falando na unidade astronômica, utilizada em astronomia e no ensino médio do aluno em gravitação universal. A unidade astronômica sendo o raio médio de órbita da Terra em torno do Sol. Ele também fornece a própria massa do Sol em quilogramas e fornece o ano medido em segundos. E a partir daí, ele vai para o preenchimento de 3 elipses, ou seja, de 3 espaços que estão em branco. E a gente precisa, então, determinar o que vai ser colocado ali. Primeiramente, ele fala que a órbita do planeta Netuno em torno do Sol tem um raio médio de 4,5 vezes 10 na 9 quilômetros. E essa distância em unidade astronômica corresponderia a quanto? Bom, aí vem o primeiro cuidado que nós vamos ter que tomar quando resolver. O raio médio da órbita de Netuno está em quilômetro e a unidade astronômica está em metro. Então, na divisão, a gente vai precisar ou converter esse quilômetro para metro, ou aquele metro da unidade astronômica para quilômetro. Ele também fala que Júpiter é o planeta mais massivo do Sistema Solar, com mais massa, sendo de aproximadamente 2 vezes 10 dá 22 quilogramas essa massa de Júpiter. E ele quer saber o quanto ela equivale em relação à massa do Sol. Vai ser uma simples divisão. E a última lacuna que fica para a gente é um módulo da velocidade da luz de 3 vezes 10 na 5 km por segundo, correspondendo a aproximadamente quantas unidades astronômicas por ano. Aqui é onde você vai ter a lacuna mais complicada de ser preenchida. Vamos dar uma olhada como é que, então, na prova, tu resolveria isso. Olha lá, a primeira delas. Quando ele falou do raio médio da órbita de Netuno, ele está em quilômetros, 4,5 vezes 10 na 9 quilômetros. E eu transformei a unidade astronômica de 1,5 10 na 11 metros para 1,5 vezes 10 na 8 quilômetros. Isso nos dá uma divisão bem simples de ser feita de 30 unidades astronômicas. A mesma coisa na comparação da massa de Júpiter com a massa do Sol. E aí a gente teve a divisão dando 1 vezes 10 na menos 8, também uma divisão fácil de fazer, o 2 é anulado e fica uma divisão de potências de 10. Então a relação é 10 na menos 8. Pessoal, isso aí já seria suficiente para tu fazer a questão. Esse é um ponto importante de ser destacado, porque a última lacuna é a lacuna mais trabalhosa. Então, se o aluno, fazendo a prova, preencheu a primeira lacuna, olha, eu vou ficar com América ou Brasil, preencheu a segunda lacuna e encontrou 1 vezes 10 na menos 8, ele tem apenas Brasil como uma possibilidade de resposta. E em nível de poupar tempo no trabalho da prova, isso seria bastante importante. Mas, de qualquer forma, o 3 vezes 10 na 5 km por segundo, convertido para a unidade astronômica por ano, bom, eu vou primeiro pegar o quilômetro do numerador e transformar para a unidade astronômica, dividir por 1,5, 10 na 8 quilômetros. E o meu segundo, eu vou dividir pelo tempo do ano em segundos, para descobrir quantos anos eu teria ali. Isso aí vai dar uma divisão em cima, que vai ser de 2 vezes 10 na menos 3. Eu vou inverter esse denominador e vou ficar com 6,3 vezes 10 na 4 unidades astronômicas por ano. Então, a última lacuna, a lacuna mais trabalhosa, mas a própria URGS, na composição da questão, gerou um diferencial que seria o aluno estar ligado na prova, estar ligado na questão e não precisar resolver a última lacuna para ter a resposta B de Brasil.
Questão de número 2 é uma das questões mais interessantes da prova. Ela não é fácil, muito pelo contrário. Ela exige bastante concentração do aluno e o aluno, normalmente, ele vai ficar um pouquinho mais de tempo aqui até descobrir como cada assertiva deve ser analisada. Uma vez que ele diz que dois corpos no vácuo, então, sob ação exclusiva da gravidade, são lançados de maneira oblíqua, onde o 2 tem um ângulo de lançamento maior que o 1. E ele demonstra 3 gráficos comparando o movimento do 1 com o 2. O gráfico da posição em Y em função do tempo, que é um MRUV, daí os ramos de parábola. O gráfico do movimento de avanço horizontal do 1 e do 2, que são retas inclinadas, porque é um MRU, esse avanço horizontal, uma relação linear entre velocidade e tempo, e uma relação entre o Y e o X. E aí, provavelmente, com aqueles 2 primeiros, a gente consiga matar a questão e não precise desse comparativo da posição em Y com a posição em X. Vamos dar uma analisada em uma por uma e ver o que está certo aí, gente. E não está nada difícil de matar essa questão. A primeira assertiva está dizendo que o valor inicial da componente inicial da velocidade do 2, da velocidade dele, é maior do que a do 1. Com certeza, porque o 2 atingiu maior altura. Em movimentos em 2 dimensões, a gente sempre vai avaliar o tempo pela parte vertical. Por quê? Porque aquela componente inicial vertical, ela precisa reduzir, zerar no ponto mais alto e voltar ao valor inicial, porém de sentido contrário, na descida. Então, o cara que atingiu a maior altura, ele é o cara que teve naquele movimento a maior componente inicial vertical, e nesse caso é o 2. Agora, a segunda assertiva, o valor inicial da componente horizontal de 2, e aí não tem muito nexo falar em valor inicial da componente horizontal, porque a componente horizontal se mantém constante em movimento. Está dizendo que a do 2 é maior que a do 1? Não. E aí tu tem que fazer uso de gráfico de movimento. No gráfico posição-tempo, o metro dividido pelo segundo, ou seja, a declividade, a tangente do ângulo formado naquele gráfico do meio, dá a velocidade. E eu estou vendo que o 1 está com mais ângulo, então ele tem mais Vx. Claro que aí tu vai dizer o seguinte, mas Alex, olha só, se ele tem mais Vx, o alcance horizontal dele não teria que ter sido maior, porque eu estou vendo aqui que o alcance horizontal dos 2 foi igual, eles foram 900 ali, dá para ver aqui e dá para ver lá em cima onde eles chegaram. Cara, mas acontece que tu tem uma diferença de tempo de movimento. E certamente essa Vx do 1 maior foi compensada justamente por uma diferença de tempo de movimento. Então, mesmo que o 2 tenha uma componente de um tempo maior de movimento, tu fez uma compensação gerando os 2 alcances que aqui são iguais. Então é uma forma de avaliar que a 2 está errada. Terceira, os 2 projéteis atingem o solo no mesmo instante. Pessoal, os 2 gráficos iniciais mostram que não. O tempo do movimento do 1 gerou em torno ali de algo entre 10 e 11 segundos aproximadamente, o que pode ser visto no primeiro gráfico e no gráfico do meio. Então nessa questão, só a primeira assertiva está correta. Cara, eu achei uma das questões mais interessantes de toda a prova. A questão de número 3 é uma questão que exige que o aluno tenha um bom conhecimento de atrito. O atrito ele pode ser estático, enquanto você tenta fazer um corpo deslizar e o chão não deixa. O chão vai fazendo na interpenetração entre o bloco e o chão uma força oposta à tua, que iguala o valor dela, mantendo a resultante nula. Tu tem uma força de atrito estática máxima, que pode ser calculada com esse coeficiente de atrito estático, que é o valor de força que tu precisa ultrapassar para começar a deslizar, e depois tu vai ter uma força de atrito cinética constante. Qual é o perigo da questão? Ele dá números que tu não usa, ele dá massa, dá gravidade, dá o coeficiente de atrito. Mas ele quer o gráfico da força de atrito estática em função da força que está sendo feita na tentativa de fazer o bloco arrastar sobre o chão. E, gente, não é cálculo nenhum, porque o gráfico da força de atrito estática em função da força que tenta deslizar é sempre 45 graus, porque ele garante a manutenção de uma resultante nula enquanto o bloco não desliza.
Se a F grandona vale 1, a força de atrito estática tem que valer 1 em sentido contrário. 2, 2, 3, 3, 4, 4 e assim por diante. Então, nessa questão, que eu considero uma das mais acessíveis dessa prova, a letra é C de Canadá. Questão de número 4 é uma questão que está utilizando a foto, a primeira foto feita de um buraco negro, que veiculou muito pelos canais de comunicação ao longo de 2019, que a Universidade Luterana do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, no meio do ano, também utilizou como pano de fundo para uma questão, embora o buraco negro não tivesse nada a ver com a questão em si, e a URGS também está fazendo algo muito semelhante. Mas a URGS está te dando, na realidade, uma questão que poderia estar no Enem, porque é uma questão no modelo de questões do Enem. Ela vai contar todo um relato da foto do buraco negro que existe nessa galáxia, o Sagitários A, e vai te fornecer, bem ali no final, o cálculo da massa que você vai ter em unidades da massa do Sol em relação a esse buraco negro. E está dizendo que isso é o raio médio ao cubo dividido pelo quadrado do período da órbita. E isso vai permitir que ele te faça a seguinte pergunta: tendo observado uma estrela em órbita circular com raio de 800 unidades astronômicas e período de 16 anos aproximadamente, as unidades corretas para usar naquela relação, unidade astronômica e ano terrestre, a gente pode considerar que a massa do buraco negro dessa galáxia vale quanto? Bom, aí, pessoal, é pegar a equação que a URGS deu, pegar o valor que a URGS deu, que é 800 elevado ao cubo, pegar o valor que a URGS deu, que é 16 elevado ao quadrado, e fazer uma divisão. E chegar a 2 vezes 10 na 6 massas do Sol, que é a unidade de massa que essa relação te fornece. Então, essa é uma questão onde o aluno não precisa levar para ela conhecimento físico. O único conhecimento que o aluno tem que levar é de potenciação e de divisão, para poder pegar a relação que a prova deu, fazer o cálculo e chegar na resposta. Se o cara se ligou nisso e não entrou em pânico com números ou alguma coisa assim, ele tem na mão uma das questões também mais diretas dessa prova. Bom, a gente tem agora 3 questões referentes ao que aconteceu lá em 1969, o ano que eu nasci, e que eu vinha cobrando de todas as provas que estavam sendo feitas, que elas não estavam utilizando os 50 anos do Homem na Lua. E a URGS, para minha felicidade, veio com 3 questões referentes a esse evento. Então o que eles estão colocando é que lá em 16 de julho de 69, o foguete que está ali do lado, subindo, o Saturno V, com aproximadamente 3.000 toneladas, levou a cápsula tripulada Apollo 11, que pousaria na Lua 4 dias depois. Ele vai fazer 3 perguntas em relação a isso. Eu achei a questão, o trio de questões, na realidade, bem interessante. A primeira pergunta, a pergunta de número 5, na trajetória rumo à Lua, a espaçonave Apollo 11 esteve sujeita à força de atração da Terra e da Lua. Então, o que vai acontecendo? A força de atração gravitacional entre duas massas, ela é proporcional às massas e inversa ao quadrado da distância entre elas. Quando a nave estava no caminho da Lua, ela estava sofrendo 2 forças de atração em sentidos contrários. A Terra tentava puxá-la de volta e a Lua puxava a nave para a própria Lua. 2 forças opostas. A pergunta que ele faz na questão de número 5 é em que ponto dessa linha de referencial a força da Lua passou a ser maior do que a força da Terra. O que a gente vai fazer? A gente vai buscar o ponto onde ela é igual e a partir dali, a caminho da Lua, a menor distância, a força da Lua fica maior. O que acontece é que o aluno pode responder essa questão de cabeça ou pode desenvolver o cálculo da lei da gravitação universal. Como é que ele faz de cabeça? Olha, ele está informando para a gente que a massa da Lua é a massa da Terra sobre 81. A gente sabe que a relação da força com a distância é quadrática. Então, quando ele tiver a 9 vezes mais distância da Terra em relação à Lua, a gente vai ter as 2 forças igualadas. Isso já te levaria àquele ponto 5.
Agora, se o aluno não se sente seguro na proporção, ele iguala as forças de atração, anula a constante de gravitação G, anula a massa m minúscula da nave, entra com a relação da massa da Terra ser 81 vezes a massa da Lua e vai com uma raizinha de cada lado, chegando a um raio, a uma distância da Terra até a nave de 9 vezes a distância da Lua até a nave. Ali elas vão se igualar e dali para frente a força da Lua sobre a nave vai ser maior, confirmando letra E de Espanha. Questão de número 6 é uma questão que está mostrando a posição em Y em função do tempo nos 15 primeiros segundos após o lançamento. E está me afirmando que essa função é regida justamente por 1,25 vezes t ao quadrado. É uma função quadrática, por isso que eu estou trabalhando com um ramo de parábola aqui no meu gráfico, e isso é de se esperar. Isso significa que a gente tem um MRUV nessa subida. Não sob a ação da gravidade, é óbvio, mas sob a ação simultânea do peso da nave e da força motora feita sobre ela. Isso resulta no MRUV de subida. A pergunta dele é, com base nesse gráfico, qual é a energia cinética que esse foguete vai ter após os 10 segundos iniciais de voo? E aí eu não tenho necessariamente os 15 segundos no meu gráfico. Pessoal, o que eu preciso me dar conta é que eu tenho nas mãos um MRUV, porque eu tenho uma função de posição, uma função horária que é quadrática, que indica que eu tenho um MRUV, que é aquele ΔY V0y vezes t, mais a t ao quadrado sobre 2. Mas qual é a velocidade inicial da nave embaixo? 0. Por isso que o V0 vezes t não existe ali. E aquele 2 de baixo dividiu a aceleração. Então eu tenho duas conclusões olhando para a equação que a prova me deu, que a velocidade inicial vertical é 0, quando a nave está no chão, e que a aceleração de subida é 2,5. Afinal de contas, ela dividida por 2 deu 1,25. A partir daí, eu vou numa velocidade de MRUV, eu saí do zero, com uma aceleração de 2,5, e eu quero a energia cinética ao final de 10 segundos. Eu tenho 25 metros por segundo para cima ao final de 10 segundos. E aí, nós chegamos no final da questão. Aquela tonelada da massa tem que ser passada para quilograma, então ele está falando que a gente tem 3.000 toneladas, eu preciso passar essas 3.000 toneladas para quilograma, multiplicar pela velocidade de 25 que eu vou ter naquele momento, ao final dos 10 segundos, que eu vou elevar ao quadrado. Aqui a URGS deu uma judiada da galera, né, pessoal? Sacaneou um pouquinho, né? Tem que fazer aquele cálculo um pouco trabalhoso, mas chegar em 937,5 vezes 10 na 6 joules. E como ele quer em megajoule, 937,5 megajoule na letra A de Alemanha. Nessa questão 7, ele aproveitou o cenário do homem indo para a Lua, pelo menos se preparando para ir para a Lua, para entrar com a questão de hidrostática da prova. O que ele cita é que na Lua a gravidade é cerca de 1/6 da gravidade na Terra. Por isso que nas imagens que tu viu e assiste até hoje do homem chegando pela primeira vez à Lua, os saltos dele são de maior alcance, porque ele está sendo puxado por um peso menor. Então ele vai ter um peso, uma sensação de puxão para baixo menor do que na Terra, não porque a sua massa mudou, mas porque ele está sob a ação de uma gravidade que é cerca de 1/6 da gravidade da Terra. Então, para treinar o astronauta nessa condição, é utilizado um procedimento de colocá-lo com o traje em uma piscina. E o cara está perguntando para ti o seguinte: com um astronauta tendo um traje especial, totalizando um módulo de peso P na Terra, qual deve ser o módulo da força de empuxo para que o seu peso aparente na água seja igual ao seu peso na Lua, que vai ser 1/6 do peso na Terra? E lá está o astronauta dentro da piscina fazendo esse treinamento. Olha, a força resultante, quando o peso é maior que o empuxo, é o chamado peso aparente. É o que vai acontecer quando tu tentar levantar alguém no colo dentro da água. Tu não vai levantar o peso real da pessoa, tu vai levantar o peso aparente dela.
Então, o peso aparente do astronauta dentro da piscina é o peso real dele menos o empuxo. E eu quero que aquele peso aparente seja 1/6 do peso que ele vai ter na Terra. Para isso, basta a gente fazer uma subtração desse peso menos aquele 1/6 para descobrir quanto que essa força de empuxo tem que valer, que é 5/6 do peso dele na Terra. Dessa forma, eu vou na letra E de Espanha, finalizando esse trio de questões que comemorou os 50 anos do homem na Lua. A questão de número 8 é uma questão que o aluno bem preparado, ele matou ela de cara. O aluno não tão bem preparado, talvez tenha sofrido um pouquinho com o tesseno e o tecosseno. Mas Alex, bem preparado em que parte da matéria? Trabalho e energia cinética. Para ser mais exato, o teorema do trabalho. O trabalho total, ele é sempre igual à variação da energia cinética. E a informação-chave na qual eu treino muitos meus alunos é que toda a trajetória circular desse pêndulo cônico se dá com uma velocidade constante em módulo. Isso significa que não há variação da energia cinética. Isso significa que o trabalho total é zero. Como o trabalho do peso é nulo, porque o peso não está nem subindo nem descendo, o que não ocorreria se isso fosse um pêndulo simples, mas num pêndulo cônico ele gira no mesmo plano, o trabalho do peso vale zero. Para o trabalho total ser zero, o trabalho da tensão também tem que ser zero. Isso faz com que tanto o Tx quanto o Ty, o tesseno e o tecosseno, tenham que ter trabalhos nulos, para somar um trabalho de tensão zero, uma vez que o trabalho do peso é zero. E o trabalho total, vou ser repetitivo agora, tem que ser zero. Isso me dá as 3 como corretas na letra E de Espanha. É uma boa questão na prova, gente. Questão de número 9, clássica questão de um momento linear que a URGS sempre tem. E, conforme até durante o ano, e para ser mais exato, em aula de revisão e aula pré-prova, eu estava prevendo para a galera que provavelmente seria uma questão de choque e colisão pela forma que o impulso e o momento linear vinha sendo cobrado nas últimas edições da URGS. E aí nós acertamos. Mas é uma questão bem inteligente. O cara está dizendo que 2 blocos de 1 kg movimentam-se o x para a esquerda com 4 metros por segundo. Muita atenção nesse movimento para a esquerda, porque na quantidade de movimento desse corpo ela vai ser negativa. E o y vai para a direita a 6 metros por segundo. E são 3 lacunas novamente, como era lá a questão número 1. Vamos dar uma olhada nelas. Se os corpos x e y sofressem uma colisão elástica, a cinética do final seria como? Se é uma elástica, não houve perda de cinética. A cinética final vai ser igual à inicial, que a gente vai facilmente calcular. A segunda, se eles sofressem uma colisão perfeitamente inelástica, a energia cinética final do sistema ia valer quanto? Vamos calcular também. E a última lacuna, qualquer que seja o tipo de colisão, aqui é importante, hein, gente? O módulo da velocidade do centro de massa do sistema é. Esse é um gap que existe muitas vezes no ensino médio e na própria preparação para Enem vestibular em cursinhos. Não se fala no momento linear e no impulso em centro de massa. Isso é algo que Enem e que vestibulares como a URGS têm cobrado bastante. O aluno não pode ficar sem essa informação. Em qualquer tipo de colisão, que é o que vai embasar tudo que nós vamos fazer agora, a quantidade de movimento linear do sistema se conserva. Por quê? Porque no momento da colisão a força é interna, e a força interna não altera a quantidade de movimento total de um sistema, uma vez que ela gera 2 impulsos por ação e reação, opostos de valores iguais que se anulam. A velocidade do centro de massa do sistema também não vai se alterar, porque a quantidade de movimento do sistema não está se alterando. Vamos dar uma olhada nisso então. A energia cinética, se a colisão fosse elástica, não iria ser perdida. Então a cinética depois da colisão seria a mesma cinética de antes da colisão, que é o que a gente fez em vermelho. Eu peguei o mv² sobre 2 dos 2 blocos, somei e cheguei realmente a 26 joules. Na segunda lacuna, ele cita que se a colisão fosse completamente inelástica, a velocidade
em módulo seria tal que a energia cinética do conjunto seria de 1 joule. Vamos descobrir. Se a colisão é completamente inelástica, eles estão indo juntos andando juntos após a colisão. Por isso que eu estou trabalhando essa massa ali como sendo 1 mais 1. Eu tenho os dois blocos andando unidos. Mas antes eu tenho que descobrir qual é o valor dessa velocidade. Vamos à conservação da quantidade de movimento do sistema. Eu tenho um bloco de 1 kg a 4 metros por segundo para a direita, o momento linear dele é positivo, e outro bloco para a esquerda a 6 metros por segundo, o momento linear dele é negativo. As massas estão unidas, 2 kg, isso nos dá uma velocidade de 1 metro por segundo para a esquerda. A energia cinética que teria sobrado nesse sistema, a massa de 2 kg andando junto, a 1 metro por segundo, nos levando a 1 joule de energia cinética. Consequentemente, nós temos aí a última lacuna já calculada, porque ele está pedindo a velocidade do centro de massa do sistema em módulo, e a velocidade do centro de massa do sistema é a velocidade do centro de massa dos corpos unidos após a colisão. Aquele 1 metro por segundo em módulo. Isso nos leva a C de Canadá. Ele fez uma questão onde, em uma só pergunta, ele conseguiu trazer 3 elementos importantes do momento linear. É uma questão bem elaborada e bem feita na prova. Questão de número 10, uma questão que até não se esperava, porque na edição de 2019 da prova da URGS ele colocou aquela questão de torque envolvendo a bicicleta, aliás, bem complexa, mas aqui ele traz uma questão bem famosa em provas de vestibular, por exemplo, onde ele traz um braço levantando uma bola, como se fosse um braço numa academia levantando um halteres, fazendo exercício de bíceps. Ele fala na força-peso da bola, fazendo um torque em relação ao eixo de rotação no cotovelo, a força própria do braço, tá, do antebraço aqui na realidade, o PA que ele chama, e da força do bíceps, FB para cima, feita mais próxima do eixo de rotação. E a pergunta dele é qual o módulo que a força do bíceps está fazendo. Pessoal, é uma questão de torque relativamente simples. A gente tem ali 3 torques. Imagina que a atleta segurasse o halteres, né, em equilíbrio, a gente teria a soma dos torques dando 0. Só que nesse caso, em torno da articulação, em torno do cotovelo, do eixo de rotação, a gente tem 2 torques horários, que é o do peso da bola e do peso do antebraço, e um torque anti-horário, que é o da força do bíceps. Então, quando a gente faz uma soma de torque zerada, torques horários somados de um lado, torques anti-horários do outro. Então, ficou tranquilo. Peso da bola, braço de alavanca dela em relação ao eixo de rotação, 36 centímetros. Peso do antebraço, 20 newtons. Braço de alavanca dele em relação ao eixo de rotação, 16 centímetros. E aqui, a força do bíceps que eu quero, e o braço de alavanca bem curtinho, de 4 centímetros, fazendo com que, para levantar o braço e o halteres, a força feita seja de 530 newtons. Questão de número 11 entra na parte de termologia da prova de uma forma bastante light. Ele fala que o diâmetro de um disco de metal aumenta 0,22% quando o disco é submetido a uma variação de temperatura de 100 graus Celsius. Qual é o valor que melhor representa o coeficiente de dilatação linear do metal que é feito o disco? Pessoal, não houve nenhuma abordagem à dilatação superficial, ele está falando em dilatação do diâmetro do disco, e se ele está falando do diâmetro do disco, ele é medido em metro, é uma dilatação linear. Só que eu tenho que tirar aquele percentual da dilatação. Eu divido 0,22 por 100 e multiplico pelo L0. Ali eu tenho o quanto eu vou dilatar o diâmetro do disco. Então eu vou ficar com 0,0022 do L0. L0, alfa e o ΔT de 100. O L0 é anulado e o alfa te leva a um valor na letra D de Dinamarca de 22 vezes 10 na menos 6. Também é uma questão fácil na prova. É muito importante que na prova
o aluno vai identificando as questões fáceis. Questão de número 12 é uma questão clássica de calorimetria da URGS, né? Lá nos livros do curso, a gente deve ter, fora de brincadeira, em torno de 8 questões praticamente iguais a essa, pessoal. Ela é clássica. Onde a URGS citou as baixas temperaturas que o Rio Grande do Sul observou em 2019, mas na realidade o que ela quer, vamos ao que interessa, é que tu tenha a unidade de massa, que nós vamos obviamente trabalhar com quilograma, porque os calores específicos e calor latente, todos trabalham em quilograma. Consiga ir de menos 2 graus Celsius a uma água a 10 graus. Eu tenho 3 processos. O aquecimento do gelo em 2 graus para ele atingir o ponto de fusão de 0, a fusão do gelo e o aquecimento da água já no estado líquido. Para aquecer a quantidade de calor sensível, o MC ΔT com o calor específico regulando as unidades. Por isso, que como ele pede a unidade de massa, eu vou trabalhar com quilograma. E o calor latente, o ml, para me permitir a fusão do gelo. Gente, unidades avaliadas, ele ainda cita que o calor específico da água é o dobro do gelo, bastaria multiplicar o 2,1 por 2. O MC ΔT do gelo, aquecendo 2 graus, o ml para 1 kg, estou trabalhando com a unidade de massa, é o que a questão pede, e o MC ΔT para esquentar em 10 graus. Isso totaliza 376.200 joules. A pergunta dele é em quilojoule, 376,2 kJ, isso já vem pronto, porque todas as unidades de calor específico e calor latente já estão em quilojoule. Questão só de trabalho braçal. Questão 13. Muito cuidado com ela. Eu tenho 3 transformações para serem localizadas nos gráficos, mas uma delas, se o aluno talvez não tenha cuidado tanto, ele talvez não tenha nem percebido o que eu vou falar agora. Fica ligado. Vamos dar uma olhada no enunciado, que ele é importante. Eu tenho um ciclo termodinâmico onde o gás vai sofrer 3 transformações sucessivas. Presta atenção na primeira. Se tu tiver com a prova aí e uma marca-texto, sublinha ela, aproveita aí. O primeiro processo, onde ele vai de 1 para 2, é uma compressão adiabática. Sublinha isso, tá? Isso é que é importante. Depois é fácil. De 2 para 3, ele vai fazer uma transformação isocórica, né, isométrica, isovolumétrica, ele vai manter o volume constante. E, finalmente, ele vai voltar para o estado 1 numa expansão isotérmica. Então, ele vai aumentar o volume mantendo a temperatura constante. Todos os gráficos são volume e temperatura. Por que eu disse que as outras duas são fáceis? Porque a isocórica, a isovolumétrica, a isométrica tem que ter um volume constante. E isso eu tenho no gráfico da letra A de Alemanha, no gráfico da letra B de Brasil, no gráfico da letra C de Canadá, mas eu já não tenho em Dinamarca e Espanha, pode eliminar. Agora, para ir de 3 para 1, ele fez uma transformação isotérmica, para ser mais exato, uma expansão. Tu pode ver que o volume está crescendo de 3 para 1, mantendo a temperatura. Olha, a letra A diz isso, a letra B não está dando a temperatura mantendo constante, e a letra C está dando a temperatura constante. Eu fico entre A e C. Então eu preciso buscar a minha compressão adiabática. O aluno está muito acostumado a buscar essa compressão adiabática num gráfico pressão-volume, onde ele é a curva de transição entre duas isotermas. E aí o aluno fica em dúvida, mas seria 1 a 2. Como é uma compressão adiabática, a gente tem um aumento de temperatura, e isso está ocorrendo tanto na letra A quanto na letra C, a temperatura está indo de valores menores para valores maiores. Eu tenho nos 2 gráficos isso. Eu tenho um aumento de pressão e uma diminuição de volume. Mas o que vai acontecer? Eu tenho PV-NRT, eu tenho a pressão aumentando de um lado e o volume diminuindo, e do outro lado a temperatura aumentando. Isso tem que ser igual. Então isso quer dizer que eu preciso ter a temperatura aumentando mais do que o volume diminuindo, para eu conseguir compensar o PV igual ao T no PV-NRT. Essa é a relação, porque eu vou ter uma relação direta ali entre a minha temperatura e o meu produto pressão-volume.
Por isso que eu vou na letra C de Canadá. Então o formato da curva ele é bastante importante nessa questão 13. Questão de número 14, uma questão de segunda lei da termodinâmica, de ciclo de Carnot, de rendimento de máquina térmica, bem completa. Eu achei uma questão de nível mediano, pessoal, vamos dar uma olhada nela. Uma máquina de Carnot, então, uma máquina que opera em máximo rendimento, que no caso seria de 40%. A temperatura da fonte quente dela é de 500 Kelvin. A máquina opera numa potência, cuidado agora, de 4,2 kW, ou seja, 4.200 watts, e efetua 10 ciclos por segundo. Então significa que esses 4.200 joules são gerados a cada 1 segundo. O watt é joule por segundo. São feitos 10 ciclos nesse 1 segundo para gerar esses 4.200 joules. A primeira pergunta dele é a temperatura da fonte fria. Tranquilo. Rendimento da máquina, né? 1 menos Q2 sobre Q1, ou no Carnot, T2 sobre T1. Rendimento de 0,4, temperatura da fonte quente 500, isolo a temperatura da fonte fria, 300 Kelvin, estou trabalhando com Dinamarca e Espanha. A segunda pergunta dele é muito direta, qual é o trabalho que a máquina realiza em cada ciclo? Gente, eu tenho 4.200 joules feitos por segundo, e em cada segundo eu tenho 10 ciclos. Eu quero o trabalho de um ciclo, eu divido 4.200 por 10, são 420 joules em cada ciclo, confirmando letra E de Espanha. Questão de número 15 é uma questão de trabalho braçal, muito chata de ser feita. Eu não fiz ainda a votação com os alunos, tá? Mas nós vamos fazer a votação. De repente, tu deixa no comentário aí qual a questão mais chata da prova. Não vale dizer todas, tá, pessoal? Tem que escolher só uma, tá? Eu não quero influenciar ninguém, hein? Mas olha essa 15 com carinho, tá? O cara tá dando 3 disposições de cargas de mesmo valor, porém de sinais contrários, cuja distância pode mudar de uma em relação à outra. E ele está dizendo que ele quer que tu coloque elas ordenando de maneira crescente ou decrescente, aí a alternativa vai definir, a energia eletrostática armazenada U no sistema de cargas. Então, o que eu preciso lembrar? Que quando eu tenho um sistema de cargas, a energia potencial, né, de cada par, porque para eu ter uma energia potencial, eu tenho que ter uma carga criando um potencial e a outra carga sob a ação dele para armazenar uma energia. Essa energia potencial é o potencial vezes a carga que a armazena. E o potencial é Kq sobre D, onde Qzão é a carga geradora. Então, o que acontece? Se eu tenho sinais de duas cargas contrários, por exemplo, eu gero um potencial positivo e a carga que eu vou colocar na região é negativa, a energia potencial é negativa. Mas se eu tenho um potencial negativo e vou botar uma carga negativa, menos com menos dá mais. Então tem uma regrinha. Cargas de mesmo sinal geram uma energia potencial naquele sinal, positiva, e cargas de sinais opostos, uma positiva e uma negativa, geram energias potenciais de sinais contrários, negativo, então. Então, o que eu vou ter que fazer em cada sistema? No sistema 1, eu vou pegar, primeiramente, um menos Q e um mais Q, e eu vou ter menos KQ, Q sobre A, eu peguei as duas primeiras. Depois eu pego as duas últimas, onde eu vou ter menos com menos, mais KQQ sobre A, e um menos KQQ sobre A com mais KQQ sobre A, tu já corta. E sobram as duas da ponta, onde vai dar mais com menos, menos KQQ sobre 2A. Então quer dizer que a primeira energia armazenada é 0,5 de KQQ sobre A. Olha que trabalheira. Quando eu vou para o segundo par, eu começo trabalhando as duas cargas da esquerda, uma positiva e uma negativa, menos KQQ sobre A. Aí eu pego a do meio e a da direita, que de novo vai dar menos, porque eu tenho mais com menos, KQQ, cuidado agora, é 2A entre elas. E as duas da ponta, duas negativas, vai dar mais KQQ sobre 3A. Fazendo esse mínimo múltiplo, a gente chega a menos 7 sextos de KQQ sobre A, que é aproximadamente menos 1,16. Já é um valor menor que aquele, porque eu estou trabalhando com os reais. Quanto mais perto do zero, maior vai ser essa energia. E o último, olha só, gente, eu peguei os da esquerda, vai dar menos KQQ sobre A,
Peguei o do meio da direita, menos KQQ sobre A, e peguei as duas da ponta, mais KQQ sobre 2A. Isso vai dar menos 3 meios de KQQ sobre A, que é menos 1,5. Ufa, que coisa chata, né, pessoal? Questãozinha bem, olha, bem trabalhosa, tá? E ordenando na letra B de Brasil. A energia potencial do 1 é maior que essa, que é maior que essa. Estou obedecendo a análise pelos reais. Na minha opinião, trabalho maior estava aí. Questão de número 16. Apenas um pequeno cuidado. Tem uma chave que está ali apenas para ser fechada e o circuito começar a funcionar, não vai afetar em nada a questão. Ele está dizendo que todas as resistências são iguais, o que tem sido um praxe não só na URGS, mas em vários tipos de prova. Não fazer o aluno perder tempo em cálculos de resistência equivalente e sim aplicar física. Tem um circuitinho em série, onde eu tenho um paralelo em série com mais 2 resistores, todo mundo valendo 4 ohms. O detalhe é que todas as fontes de tensão valem 10 volts. Só que eu tenho uma fonte de tensão virada. Isso aí no estudo dos geradores, quando a gente trabalha geradores em série, a gente trabalha com os alunos, né? No nosso caso, lá no curso, a gente trabalhou isso. Lá na aula de número 25, 24, 22, aula de geradores, a gente trabalhou isso aí. Então eu tenho 2 geradores no mesmo sentido, aquele de baixo e aquele da esquerda, e um em sentido contrário com seu polo positivo, onde a corrente sairia dali. Então a gente chamaria um 10 de eletromotriz, o outro 10 de eletromotriz e aquele que está virado de contra-eletromotriz, e mais 10 com menos 10, sobra 10. Então eu tenho uma corrente de 1 ampere. Ele quer a potência dissipada naquele resistor R. Pelos dados da questão, se eu tenho a resistência e encontrei a corrente que passa lá, PRI ao quadrado, 4 watts, letra D de dado. Questão de número 17 é uma questão que a gente bate muito com o aluno em aula. E ela caiu. A questão onde tu tem uma carga, no caso aqui uma carga de sinal positivo, sob ação de 2 campos simultâneos, um elétrico e um magnético. E é muito importante que a gente dê uma olhada no enunciado, para ser mais exato, no que está abaixo do desenho. Gente, para que uma carga positiva mova-se paralela ao eixo Z, sem sofrer nessa região qualquer desvio, então eu preciso do quê? Que a força resultante entre a magnética e a elétrica seja zero, claro, desprezando-se o peso dessa partícula. Isso é muito importante que seja colocado. O enunciado da URGS não colocou isso. Ah, mas tudo bem, ele botou lá em cima que tem um campo elétrico e um magnético, ele não falou do gravitacional. Mesmo assim, a gente tem que falar que o peso da partícula é desprezível para ficar bem limpo o negócio. Mas vamos voltar para a questão. A relação entre o campo elétrico e o magnético, que vai garantir que eu tenha uma velocidade que garanta resultante zero, essa é a barbada. E é feita sempre do mesmo jeito. Para a resultante entre a força elétrica e a magnética ser zero, os valores delas têm que ser iguais. Então o FEC da elétrica tem que igualar o BQV da magnética, onde a carga vai ser anulada, e a velocidade isolada, o campo elétrico pelo campo magnético. Isso está me levando à América, a Canadá e à Espanha. Agora ele quer saber para onde aponta o movimento para que tu consiga ter essa força resultante zero. Isso é importante. Porque quando eu faço a força elétrica sobre a carga, eu uso FEC. Como o campo é para a direita, quando a carga chegar lá bem no encontro do vértice ali, ó, na origem dos eixos, eu vou ter uma força atuando para o lado do campo, porque a carga é positiva. Então a força elétrica é para a direita. Se a força elétrica é para a direita, a força magnética tem que ser para a esquerda. Então o que vai acontecer? Tu vai ter uma força que tem que apontar para a esquerda, um campo que é para cima, e vai encontrar que a velocidade tem que se dar no sentido positivo do eixo do Z. Por isso que a letra certa é C de Canadá. Cara, é uma questão de nível normal de magnetismo. Questão 18, uma questão de lei de Lenz. Gostei da questão, a questão é bastante interessante, mas a questão exige do aluno
uma atenção ultra especial no que diz respeito à leitura do enunciado, para ser mais exato, no que está aqui. O cara está dizendo que existe um ímã, uma espira, e existe um medidor de corrente ligado nessa espira. Onde esse medidor de corrente, esse galvanômetro, ele permite que, dependendo para o lado que o ponteiro aponte, tu indique o sentido da corrente, ou seja, se a corrente inverter nessa passagem do ímã pela espira, tu vai ter uma inversão na posição dos ponteiros, que é o que eu já marquei aqui na seta. Isso é uma coisa bastante importante que tu vai ver agora. Galera, olha só, ele está dizendo que tu vai ter o galvanômetro podendo ir para direita e esquerda. E logo abaixo ele diz que isso indica horário anti-horário, quer dizer que quando o galvanômetro apontar para a direita, a corrente é horária. Quando ele apontar para a esquerda, ela é anti-horária. Entendeu isso? Barra, barra. Direita, esquerda, horária, anti-horária. Direita, horária, esquerda, anti-horária. Tudo certo? Eu vou cortar aquele fiozinho e o ímã vai cair passando pela espira. O que o galvanômetro vai medir? Olha, eu sei que quando aquele polo norte se aproxima do ímã, eu tenho um aumento de fluxo ali dentro. No exato momento em que tu passa com o centro do ímã pelo plano da espira, é o momento onde o fluxo deixa de variar de um sentido e passa a variar de outro. É o momento onde a corrente zera. Por isso que ali tu poderia já marcar tranquilamente América, Dinamarca, Brasil e tirar fora Canadá e Espanha. Tudo bem? Pessoal, quando ele começa a se afastar, eu tenho um novo evento. Eu tenho um sul se afastando da face de baixo. Só que existe um detalhe na questão que eu tenho certeza que até tem professor que não vai se ligar. O movimento de queda do ímã é acelerado. Então, a aproximação se dá com menos velocidade e o afastamento com mais velocidade. E a corrente é a eletromotriz pelo tempo. Como eu vou ter um movimento acelerado, eu vou ter uma variação de fluxo em mais Webers por segundo, o que vai gerar aqui uma corrente mais intensa do que lá. Então tu não poderia marcar dos dois lados a mesma coisa, tu tem que ter uma diferença por mais singela que ela pareça. Lei de Lenz então, galera, vamos lá, figura 1. Tem o norte aproximando do meu ímã, da minha espira. Lei de Lenz, causa e efeito em oposição. Se o norte afasta, a tendência é aproxima, a tendência é a espira afastar, ser repelida pelo norte. Então tu está formando naquela face que tu enxerga um outro norte para poder repelir pelo ímã. E a corrente é anti-horária. E se é anti-horária, tem que apontar para a esquerda. A letra A faz isso. Na passada do meio, ele vai inverter a variação do fluxo. É o momento onde ele não varia, é instantâneo isso. E vale zero. A letra A diz isso. E quando eu tenho o polo sul se afastando da parte de baixo da espira, a espira, por lei de Lenz, se aproxima do ímã. Então, tu criou um norte na parte de baixo da espira. E na parte de cima que tu enxerga tem um sul, uma corrente horária, o que indica que eu venho para a direita. Aí olha a sacada aqui que eu te falei, ó. Tu pode ver que essa corrente para a direita, ela tem um valor cravado em 5, enquanto o valor da corrente para a esquerda na figura 1 está um pouquinho menor do que isso. É pelo motivo aquele que eu te falei, que tu está com o teu ímã acelerado, e tu vai ter uma variação temporal do fluxo aqui maior, gerando uma corrente induzida maior. Cara, essa é uma questão de nível bem alto. O aluno tem que ter uma boa preparação em indução magnética. Dá para considerar como uma das questões de nível assim difícil da prova. Questão de número 19, uma questão de lente divergente, pode ser considerada fácil. Ele dá 3 posições de um objeto perante uma lente divergente, que para facilitar a tua visualização eu botei em vermelho. E em preto estão as imagens que tu veria da posição desse objeto na frente da lente. Bom, em primeiro lugar, Alex, como é que tu afirmou com tanta certeza que a lente era divergente? Eu te afirmei com tanta certeza que a lente era divergente,
porque ela está formando uma imagem virtual direta e de tamanho menor. Isso só pode acontecer na lente divergente, naquelas lentezinhas de porta chamadas de olho mágico, por exemplo. E uma coisa que a gente sabe quando estuda lente divergente, a gente até fala para o aluno que o olho mágico é um exemplo disso. Que quanto mais longe o objeto estiver da lente, tu vai ver a imagem de tamanho menor. Então, lá em O, eu estou bem longe, eu tenho que formar a menor imagem de todas, que é a 1. Quando eu venho para P, eu aproximo um pouco, a imagem cresce um pouco, que é a 2. E quando eu vou para Q, é onde eu estou mais perto da lente, então é onde eu vou enxergar a imagem em relação às outras de tamanho maior, mas todas elas virtuais, diretas e de tamanho menor que o objeto, o que corrobora ela divergente na letra B de Brasil. Cara, questãozinha super boa de acertar. Questão de número 20 é uma questão que a gente sempre cita para os alunos de exemplo em aula, quando a gente dá interferência da luz. E essa é uma questão que o Enem já cobrou alguns anos atrás, mas cobrou de um jeito horrível, super trabalhoso. Se tu chegar aqui, nesse videozinho que está em cima, tu vai ver a resolução dessa prova do Enem no nosso canal. E tu vai ver essa questão aí. Gente, a questão fala de uma lâmina de óleo sobre água. E que quando ela é iluminada, ela forma franjas, e franjas me remetem à interferência, franjas coloridas. A imagem que estava na questão do Enem era aquela ali. Por quê? Porque tu vai ter luz refletida pela camada de óleo, e a luz que vai refratar, entrar no óleo, bater na água e refletir também. E aí esses dois raios luminosos interferem, gerando as franjas que tu enxerga. Então, essa situação de ver uma mancha de óleo, uma mancha colorida numa mancha de óleo, é um fenômeno de quê? É um fenômeno de interferência. Isso é conceitual, isso é exemplo de aula. E essa é uma questão que a gente não pode perder, pessoal. Questão 21, bastante tranquila. Ele está dizendo que uma onda sonora se propaga no meio fluido, numa velocidade de 1440. Muito aluno que decora a física, mas a velocidade do som não é 340, no ar é 15 graus Celsius, tá? Quanto mais rígido for o meio, a velocidade do som é maior. Então, nesse meio fluido, em água, por exemplo, pode ser 1440. Ele está dizendo que essa onda sonora sofre reflexão entre duas barreiras, de forma a formar nesse meio uma onda estacionária, que a gente sabe que vai ter ventres de interferência construtiva e nós de destrutiva. Se a distância entre dois nós consecutivos que pegam um ventre é 4 centímetros, qual é a frequência da onda sonora? Olha, um pouquinho de cuidado só. A velocidade é de 1440 metros por segundo. A gente sabe que numa onda estacionária, o lambda são 2 ventres. Se um ventre é 4 centímetros, 2 ventres são 8 centímetros. Que eu preciso trabalhar como 0,08 metros por segundo. Isso me leva a uma frequência de 18.000 Hz lá na letra E de Espanha. Questão 22, uma questão que até há um tempo já não rolava na URGS, tá? Ele está dizendo que tu tem uma onda 1, que é um pulso retangular, se propagando horizontalmente para a direita, e ondas 2, 3 e 4, que vêm da direita para a esquerda, e fatalmente vão superpor, vão interferir com a onda 1. E ele quer que tu faça uma associação dessas figuras com a interferência da 1 com cada uma das ondas de cima, com a 2, com a 3 e com a 4. Vamos nessa então. Quando a 1 interferir com a 2, o que vai acontecer? Aquela crista da esquerda da 1 pega um vale na 2 de amplitude menor. Então isso vai dar uma crista de uma unidade para cima, porque tu tem 2 contra 1, fica uma unidade para cima. E tu tem na onda 1 um vale de uma unidade contra, na onda 2, uma crista de 2 unidades, o que também dá uma crista de uma unidade para cima, me dizendo que a 2 vai corresponder a Y. Quando a 1 cruzar com a 3, é bastante interessante, hein? Porque vai dar uma destrutiva. Tu tem crista de 2 com vale de 2 e vale de 1 com crista de 1. Por isso que a 3 vai ser a X. E quando tu pegar a onda 4,
tu vai ter duas cristas interferindo de 2 unidades, que vai dar 2 mais 2, 4, e 2 vales de 1 unidade, que vai dar 1 mais 1, 2. Isso leva a letra C de Canadá. Questão de número 23, abrindo o final da prova, são 3 de física moderna, e aí nós vamos ter, infelizmente, um probleminha lá na última, tá? Mas vamos deixar chegar lá. Está dizendo que no início do século XX, a física clássica começou a ter problema em explicar alguns fenômenos físicos, né? E isso deu espaço à física moderna. Entre os problemas antes inexplicáveis e resolvidos nesse novo período, o que é que a gente pode citar? Em suma, que itens aqui vão fazer parte da física moderna? Gente, fácil, hein? Lá na primeira, indução eletromagnética não tem a ver, então já está morto. Na B, ele fala em primeira lei de termodinâmica, não tem a ver, está morto. Na C, ele fala em, de novo, primeira lei da termodinâmica e indução magnética, não tem a ver, está morto. Mas na letra D, ele fala em radiação de corpo negro, que é onde a física moderna começa a engatinhar, dar os primeiros passos. Em efeito fotoelétrico, né, a quantização da energia radiante, o fóton, e em radioatividade, com certeza, porque a gente também vai ter ondas emitidas, vai fazer uma quantização de radiação gama, por exemplo, e é na letra D de dado que estão os elementos que a física moderna começou a explicar. Bem boa essa questão. Questão 24. Pô, passei o ano inteiro cobrando que as provas colocassem uma questão em relação ao infeliz aniversário de comemoração lá, se é que pode chamar comemoração, vamos chamar de lembrança, né, do acidente da usina de Chernobyl. O pessoal fala muito, se comemora, né? Cara, é muito estranho, né? Não se comemora nada, né? Se lamenta, né? É um ano para a gente lembrar do absurdo que ocorreu em Chernobyl. E ele está dando para vocês uma série de decaimentos radioativos que existem na região. Citando, inclusive, que hoje tu tem na região muita presença do estrôncio 90 e do césio 137. E ele dá ali uma relação de decaimentos. E ele pergunta que emissão radioativa está ocorrendo em cada um deles. Galera, está bem simples, hein? A 1 está mantendo o número de massa do césio para o bário. Então não é alfa. E o número atômico está aumentando em 1 unidade, é uma beta menos, porque tu desintegrou o nêutron, o próton ficou e o elétron foi lançado. O número atômico cresceu em 1 unidade. A 2, tu também está levando para um bário com o número atômico aumentado, é uma beta menos de novo. E a 3, pessoal, está mantendo o número de massa e o número atômico, não é partícula emitida, é radiação gama, é onda eletromagnética. A de Alemanha, baita questão. Parabéns para a URGS. Bom, aí a gente chega na questão 25, tá, pessoal? Assim, ó, vamos deixar bem claro. A gente está gravando esse vídeo algumas horas depois da prova. Então a gente não tem ainda uma posição oficial da universidade em relação aos pedidos de anulação que estão sendo feitos em relação a essa questão. Por quê? Porque essa é uma questão de relatividade geral. No programa da prova não consta relatividade geral, consta relatividade restrita. E no próprio site do planetário da URGS ele fala que a experiência de Sobral é sobre relatividade geral. Então, a própria URGS está se contradizendo no seu programa de prova, na questão que caiu e numa fonte que está num site da própria universidade, mas não precisa ir no site da universidade para olhar. Pergunta para qualquer professor de física ou entra no Google e bota experiência de Sobral relatividade, que tu vai ter uma lista de conteúdos e todos vão falar em relatividade geral. Se você estiver vendo essa prova para te preparar para o vestibular de 2021, lá no final de 2020, já vai ter escrito aí na descrição se essa questão foi anulada ou não foi anulada. Mas a resposta de gabarito correta é D de Dinamarca, não tem nada errado aí. A anulação não é pelo gabarito, a anulação é por a questão estar fora do programa.